dia. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? Amém. As crianças vão sair agora, tá? Para a salinha. Só avisando, na quarta-feira, rapidinho, a gente vai ter o culto de oração nosso, tá bom? Vai começar às 7h30 com louvor e tudo, como a gente tem feito o culto quando é presencial aqui, e a gente vai tratar de um assunto que eu acho que é um momento propício para nós, a questão de a gente vai orar por saúde, né? Se você tiver que agradecer por uma cura, por algo que Deus fez, né? Ou se você está com um problema de saúde, a gente vai orar aqui, sabendo que segundo o propósito de Deus, né? Ele pode falar ou sim ou não, ou minha graça te basta, ou, né? Mas o milagre está pronto, né? A gente tem muito cuidado para falar sobre isso, porque tem muito engano nesse termo, né? E a semana que vem também vai ter o curso de finanças aberto para 25 pessoas, vai ser só um dia só, né, Zé Alfredo? E ele vai repetir esse curso mais vezes, e é importante a gente saber como trabalhar com isso, né? Eu não sou tão bom com o Zé Alfredo com relação a finanças, mas né, hoje eu vou falar sobre isso, tá bom? A Bíblia diz que qual que é a raiz de todos os males? Dinheiro não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Tudo que a gente baseia, se o cara passar com um fusquinha velhinho ali, tudo caindo a pedaço, fala, esse cara tem sucesso, você vai falar isso? Não. Agora, se o cara passa com uma Ferrari aqui, né? Puxa vida, quem que é esse cara, né? Você já olha, já cresce o olho, o que esse cara faz, né? Deve ser político, né? A gente já, né? A nossa mente, felicidade, sucesso, a gente baseia pelo quanto de dinheiro que a pessoa tem. Assim a gente pensa isso, muitas vezes pensa sobre isso, né? Ou o cara com relógio caro, com roupa cara, com tênis caro. Por isso que as pessoas compram, às vezes, tênis que diz que é da Nike, não é da Nike, né? Falsificado, tudo, porque a pessoa quer ostentar alguma coisa, né? As pessoas geralmente elas querem ser aceitas por aquilo que ele tem, que ele usa, né? E a Bíblia, de 38 parábolas, 16 falam sobre dinheiro, sobre riqueza, né? 1 a cada 10 versos fala sobre riqueza. E uma coisa que a gente pode ter certeza no mundo que nós vivemos, né? A riqueza pode arruinar mais uma pessoa do que a pobreza. E sempre, as pessoas acham que a solução é o dinheiro. Sempre, as pessoas pensam assim, se eu fosse mais rico, se eu tivesse mais isso, se eu tivesse mais aquilo. E quando a gente começa a ler a Bíblia, alguns princípios que a Bíblia fala sobre a questão do dinheiro, é importante para a gente saber. E nós vamos ler o texto de Tiago, capítulo 5, de 1 a 6. E Tiago está falando contra alguns ricos, né? E como que as pessoas que tinham posses agiam, ele está repreendendo essas pessoas. Então a gente vai ler Tiago 5, de 1 a 6. Vamos orar para a gente poder meditar nessa palavra. Pai querido, quero agradecer ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. A Tua palavra sempre nos abre os olhos, abre a mente, abre o nosso coração, para que a gente possa ter um rumo diferente daquilo que a gente está levando, que o Senhor possa falar mesmo para nós, para cada um de nós, para que a gente seja transformados pelo Senhor, pela Tua palavra. Agradeço porque eu sei que a Tua palavra não volta vazia e vai falar ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.
Tiago 5, nós vamos ler de 1 ao 6, tá bom? Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comida de traça. O vosso ouro, a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, que há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram o vosso campo e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Esse é o texto. Nós estamos lendo e meditando sobre Tiago, e Tiago ele fala muito sobre sabedoria, né? Sabedoria como a gente passa por provações, né? Até que quando ele fala sobre provações, ele fala assim, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente, né? Uma das coisas que nós como cristãos podemos pedir tranquilamente para Deus que Ele nos dá é sabedoria. Sabedoria que vem do alto, para a gente saber como se portar, né? Então ele fala sobre sabedoria com relação às tribulações, sabedoria com relação à tentação que vem sobre a nossa vida, sabedoria de como a gente fala com as pessoas, sabedoria de como a gente recebe pessoas dentro da igreja, sabedoria no relacionamento, em várias áreas da nossa vida. E nesse texto eu queria que a gente pudesse pensar sobre sabedoria de como eu administro aquilo que eu tenho, que Deus tem me dado, que Deus tem me concedido, né? Sabedoria, né, para enfrentar, né, essas situações que fatalmente a gente vai viver, né? Eu sempre, antes de converter, eu tinha uma vontade, eu não jogava, tá? Nunca joguei, mas eu queria ganhar na loteria, né? E quando você faz, eu vou ganhar na loteria, vou ganhar, aí vem aqueles prêmios da Mega Sena, né, que se fala, milionários, antigamente era, tinha uns prêmios diferentes, não sei como que era, mas aí eu pensava assim, se eu ganhar, e as pessoas falam assim, se eu ganhar, eu vou ajudar toda a minha família, né? Eu vou ajudar todo mundo e tal. E quando, porventura, alguém ganha, a primeira coisa que ele faz é sumir, né? Porque aparece tanto parente pedindo dinheiro, né? Então a gente fica com medo, a gente não sabe como lidar com isso. E no mundo que a gente vive, as pessoas, elas são amantes do dinheiro, né? E antes da gente meditar sobre o que Tiago está falando aqui, eu queria falar sobre alguns princípios que a Bíblia nos ensina de como a gente lida com o dinheiro. O primeiro princípio é não amar ao dinheiro. A gente pode abrir o texto lá em 1 Timóteo 6,10. É o texto que eu iniciei, né? Ele fala assim, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amor ao dinheiro. Amor a dinheiro mais que a Deus, né? Aquela pessoa que vive em torno disso, eu quero e quero mais, né? Não está nunca satisfeita, sempre querendo mais. Jesus ele fala dos discípulos em Mateus capítulo 6, versículo 24, não precisa abrir não, ele fala assim, vocês não podem amar a Deus e as riquezas, vocês não podem servir a Deus e as riquezas, né? Ou você serve a Deus, ou você ama a Deus, ou você vai amar aquilo que você tem, ou aquilo que você quer, né? Então, o primeiro princípio é isso. Tem pessoas que idolatram dinheiro, riqueza, poder. E o mundo vive em torno disso. Todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer riqueza. Por isso que existe corrupção. Por isso que os governos são corruptos. Porque eles querem mais e querem para eles, né? Por isso que é tão fácil você manipular pessoas com pensamentos ideológicos.
Você olha o que a pessoa tem e você fica com raiva do que ela tem, você quer, né? Então é muito fácil você manipular uma pessoa e falar assim, vamos tirar o que ela tem, né? As pessoas giram em torno de riqueza, de sucesso, de ganhar dinheiro, de tudo, essas coisas. E nós temos que tomar muito cuidado, que isso também pode contaminar a nossa vida. Nós, como cristãos, sabendo que o dinheiro, ele pode ser uma coisa boa para nós, mas o amor ao dinheiro faz com que a nossa vida cristã desabe. Por isso que ele fala que é a raiz de todos os males. O ser humano, ele se corrompe por aquilo que ele quer, que ele almeja, né? E nós, quando a gente começa a viver e olhar para o mundo que nós vivemos, é assim, né? Todas as pessoas acham que se tivesse um pouquinho mais de dinheiro ia resolver os seus problemas. A gente nunca está contente, né? O segundo princípio da Bíblia é o contentamento. Provérbios 30, 8 e 9. Abra aí para a gente ver junto. Eu não sei se você já fez uma oração dessa, que Salomão, né? Ele fez. Provérbios 30, 8 e 9. Fala assim, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que estando eu farto te negue e diga, quem é o Senhor? Ou empobrecido venha furtar e profane o seu nome. Olha que interessante. Será que a gente fala assim, Senhor, eu estou tão satisfeito, mas não me dê muito mais não, né? Para que eu não possa, tendo muito, esquecer de quem é o Senhor. É uma oração estranha, né? Porque a gente sempre que vai pedir algo para Deus, com relação a dinheiro, a gente quer mais. Senhor, se eu pudesse ter um pouquinho mais, né? E o autor de Provérbios, ele está falando sobre isso, que se eu estiver farto, eu negue e diga quem é o Senhor. Isso é perigoso. A gente esquecer que a nossa dependência é só do Senhor. Não é de riqueza, não é de nada disso, né? A nossa felicidade tem que estar baseada em quem é o nosso Deus, né? Isso deveria ser uma verdade, mas a gente luta com isso constantemente, todos nós lutamos, né? Dê o pão de cada dia. Por isso que Jesus, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Voltando para Timóteo, capítulo 6, ele fala assim, do 6 ao 8, ele fala assim, de grande fonte de lucro, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Será que isso faz parte da vida das pessoas que a gente convive? Né? Será que as pessoas estão contentes com o que têm? Satisfeitas com o que Deus tem dado? Senhor, obrigado pelo pão de cada dia, né? Eu costumo falar que a gente tem, a vida nossa, da nossa família, a gente, nunca nós tivemos muitas coisas, né? A roupa nossa era do irmão mais velho, né? Você já viveu essa fase? Hoje em dia, dificilmente as pessoas vivem essa fase, né? O sapato, quando o meu irmão comprava um tênis novo, eu ficava só pensando, quando ele largar é meu, né? E tinha eu e meu irmão Armando, a gente ficava brigando, não, é meu, então você usa, né? Você usa uma semana, eu uso outra semana, né? Porque a gente não tinha condição, né? Às vezes é um chinelo de dedo, tudo bem. Mas a gente tinha uma alegria, né? Na nossa vida, né? Na nossa família, que a gente olha, às vezes, e fala, nossa, o meu irmão mais falou para mim, nós era felizes e não sabia, né? Lógico que a gente sabia. Mas a gente não dava conta de quanto que era uma vida simples, era boa, com a família reunida, com o pai e mãe reunida, né? A gente tem essa família ainda hoje muito unida, graças a Deus, e isso é muito importante para nós, olhar e valorizar aquilo que realmente tem valor. E aqui, quando
Paulo está falando para Timóteo, ele está falando essa questão que é muito complicada. Ele fala toda ele fala dos perigos que existem na riqueza, que às vezes a gente perde o foco, né? Paulo, ele fala em Filipenses assim: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ter dificuldades, né, escassez, como sei ter fartura. Porque na verdade, se Deus tem te abençoado, glória a Deus. Não pensa que riqueza é ruim, não. Glória a Deus. Agora, se você às vezes para um pouquinho e fala: será que eu poderia ter mais? Não, fique feliz com o que você tem. Seja contente com o que você tem. Valorize o que realmente tem valor, que é a presença de Deus em nós, né? A presença de Deus convivendo e fazendo com que a gente conviva com irmãos, né? Ser pobre não é problema, né? Se a gente olhar para Jesus, o quanto que ele viveu, ele não era uma pessoa que poderia ser considerada rica. Mas ele caminhava, né, ensinando princípios maravilhosos para as pessoas, né? Me dá o pão que for necessário. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente tem se satisfeito com isso que Deus tem nos dado, com a vida que Ele tem nos dado, né? Um outro princípio é não ser ganancioso, né? Querer mais e mais. Perguntaram para aquele homem, ele era bilionário, ele hoje é morto, o Rockefeller, né? Perguntaram para ele assim: quanto mais de dinheiro você precisa para parar de buscar ganhar dinheiro, né? Ele falou assim: só um pouquinho mais. Você imagina, eu não sei nem que onde é bilhão, sabe? Quando fala assim: teve uma corrupção no Brasil de 30 bilhões. Eu não sei, eu não consigo entender. 1 bilhão. 1 milhão para mim é muito, eu não consigo entender isso. Quanto dinheiro! Então o mundo não tem falta de dinheiro, o mundo tem falta de honestidade, de integridade, de fidelidade, né? Por isso que existe pobreza no mundo, né? Mas não é que a gente vai fazer uma revolução, vai distribuir tudo igual para todo mundo. Isso não existe, irmãos. Porque quando você quer fazer uma revolução, você não está contente, satisfeito com a sua vida. Não está valorizando aquilo que você tem. Então, todo esse mundo, ele é movido por corrupção de mente. Porque Deus está olhando no seu coração, né? Então, esse Rockefeller, ele era extremamente ganancioso, né? Aquele homem que fala para você: vou destruir meu celeiro, vou construir um maior e vou produzir, então eu vou viver regaladamente e tal. E aí, Jesus está falando para um rapaz que falou para ele: Senhor, faz justiça entre eu e meu irmão, né? Ele queria que o irmão repartisse a herança com ele. E Jesus conta essa parábola de um homem que ia destruir o celeiro, construir outro e ia, né, ter muito mais coisa e viver regaladamente. E Jesus: louco, essa noite te pedirão sua alma. É que ele fala assim: você não sabe o dia de amanhã. Que fala em Timóteo. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então eu tenho que saber e me contentar com aquilo que Deus tem me dado, né? Sabendo que a nossa recompensa, ela vem do Senhor. É Ele que está olhando para mim, Ele que sabe. Se Ele soubesse que eu poderia administrar muito dinheiro, Ele me daria. E eu não sei. Então Ele me dá o que eu posso, né? Mas se eu for fiar no pouco, Ele pode me dar um muito, mas eu não estou vivendo pensando nisso. Olha o que fala lá em Colossenses 3, 23, 24. Colossenses 3, 23 e 24. Diz assim: esse é conhecido da gente, né? A gente lê sempre esse texto. Tudo quando eu fizerdes, fazei de coração como para o Senhor, não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, né? Então,
E outra, a gente não está também pensando, que herança que eu vou receber lá no céu. Não, nós já sabemos que a gente vai estar no céu, porque cremos em Cristo, porque Ele é o nosso Senhor. Isso nós temos certeza absoluta. E é Ele que vai olhar para mim, é Ele que vai cuidar da minha vida. Eu tenho que ter essa confiança, né? Outro princípio que eu acho importante, o Zé Alfredo vai bater muito forte nessas áreas aí, viu? Ele vai falar muito melhor do que aqui a gente está aprendendo. Nós precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar, né? Porque às vezes você pensa assim, já que não... quando Paulo fala em Tessalonicenses, aquele que não trabalhar não coma, o que estava acontecendo? Jesus vai vir, então vai o seguinte, então eu não vou mais viver a minha vida trabalhando, vivendo a minha rotina, não, eu vou esperando a vinda do Senhor, e não vou fazer nada, né? Aí ele ia na casa dos irmãos e comia na casa dos irmãos, porque ele não trabalhava, né? E ficava indo de casa em casa, né? Se aproveitando do irmão que trabalhava, né? E aí Paulo falou, aquele de vocês que não trabalhar, não coma. Provérbios 21:5. Daqui a pouco a gente vai entrar no tema nosso, do texto de... (21:5) diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza, né? Então, trabalhar com diligência. Isso tudo no curso de finanças a gente aprende, né? Trabalhar, planejar, estudar as situações, né? Não é que você não vai poupar, né? Não é isso. Você não pode acumular. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Porque agora vem o texto e o que Tiago está falando são os pecados do materialismo, da pessoa só pensar nela mesma. E aí ele começa com relação, o primeiro pecado é o acúmulo. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, né? Nunca pensar nos outros, só para si mesmo, né? Você já ouviu falar do dinheiro no caixão, da história do dinheiro do caixão? Tem um homem que ele era muito rico e muito pão duro, muito sovino. A mulher dele pedia as coisas e ele não comprava. Ele só acumulava, só guardava. E ele ficou doente, ele estava muito doente, ele ficou com medo de morrer. Então ele falou para ela assim, faz o seguinte, eu vou pedir uma coisa para você vai me prometer. Quando eu morrer, você vai pôr todo o meu dinheiro no caixão. Aí eu falei, é isso que você quer? Eu falei, tá bom, eu vou pôr todo o dinheiro seu no caixão. E ela contou para uma amiga dela, a amiga dela achou um absurdo. Você não pode fazer isso, é um absurdo, né? E no dia que ele morreu, abriu o caixão, ela pôs uma caixa grande do lado do corpo, cobriu o homem e tudo. E a amiga dela, revoltada, chegou para ela, como que você pode fazer um negócio desse e colocar dinheiro no caixão? Eu falei, não, mas o que você fez? Quanto você deu para ele ali? Eu falei assim, não, eu pus um cheque nominal, né, dentro do caixão. Se ele precisar, ele vai e tira. Se você não sabe o que é cheque nominal, né, antigamente tinha cheque, hoje tem cartão, quase a gente não usa cheque mais, né? Mas na nossa época, né, na minha época, o cheque, ele era um talão, você escrevia o valor e às vezes você punha o nome da pessoa, só ela podia tirar, por isso que é o cheque nominal, né? E aí ela fala para a amiga dela, deu um cheque nominal, se ele precisar ele vai e tira, né? E ela administrou o dinheiro dele, né? A gente não vai levar nada. Essa questão da ganância, do querer, riquezas e tudo mais. E aqui Tiago dá um exemplo, ele fala a primeira coisa com relação a grãos que apodrecem, né? Você começa a acumular grãos, ele fala assim, as vossas riquezas estão corruptas. Aqui ele está falando muito num sentido de agrícola, né? Então a pessoa pega lá, eu não sei se você já viu o silo, né? As pessoas põem os grãos no silo e vai usando conforme precisa, né? Eu lembro de uma época que as pessoas plantaram muita cebola
né? E o preço da cebola caiu muito. E eu achei absurdo que os homens estavam jogando cebola fora, né? Em Minas, no sul de Minas, acontece muito isso. O batateiro, eles falam, ou o batateiro fica milionário ou ele perde tudo, né? Ele quebra, né? Teve uma época que a batata estava um preço muito barato e os batateiros jogaram as batatas fora. E eu ficava pensando, nossa, quanta fome que tem, né? E você não tem, se você pegar a batata e transportar, nem o valor do transporte pagava. Então, é preferível jogar fora. Assim é aquela questão de você acumular suas riquezas, né? Você não compartilha com nada nem com ninguém. Primeira coisa que ele fala sobre isso. Depois ele fala sobre comida, roupagem, né? Que aqui são comidas por traças, né? Uma vez eu vi uma reportagem de uma mulher nos Estados Unidos, que ela abriu o armário dela, tinha tanta roupa, e ela tinha comprado uma blusa que ela gostou muito, e ela chegou, abriu o armário, tinha a mesma blusa, mesmo tipo ali, né? Sapato, quanto sapato, aquela quantidade enorme de sapato. Coisa que você nunca vai usar. Tem gente que não usa uma roupa 2 vezes, né? Para o homem é mais fácil, né? A gente põe essa camisa, já usei algumas vezes aqui, né? Não sei se você percebeu. Mas uma mulher usa um vestido, todo mundo veio, entrou na igreja, já usou aquilo ali, né? Aí fica, né? Porque mulher repara, o homem não repara nada, tá? O homem olhou, né? Comida por traça, você coloca no armário, e essa é a questão que ele está falando. Depois ele fala sobre o exemplo sobre ouro e prata, né? As moedas antigas, ela era cunhada com um pouquinho de ouro e o resto era fundido com ferro, né? E aquilo enferrujava. Então as pessoas guardavam, e ele fala assim, olha, o vosso ouro, a vossa prata foram gastos de ferrugens, porque não eram puros, né? E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, né? Então, o que Tiago está falando é muito do que Jesus ensinou no Sermão do Monte, já falei sobre isso. Está olhando para as pessoas que eram ricas e que tinham coisas guardadas, que não partilhavam aquilo, né, com amor aos irmãos, porque queria só para si. Muito do pensamento que existe hoje em dia na vida das pessoas, e às vezes também passa pela nossa vida. E ele não está falando aqui, tá, com relação à poupança, tá? Ele está falando com relação a acúmulo. Porque quando você poupa, aquilo você vai usar numa hora que precisa. Mas quando você acumula, não. Aquilo vai ficar jogado ali. E a gente tem que saber a diferença das duas coisas, né? Acúmulo é pecado, né? Poupança não. Poupança é a orientação de Deus. Você lembra lá em José, quando ele fala que vai ter 7 anos de fome e 7 anos de fartura? O que ele fala? Olha, a orientação dele: planta, colhe, constrói celeiros, aí está certo, guarda, porque nos 7 anos de fome você vai ter. E é interessante que quando a gente olha esse texto lá em Gênesis capítulo 41, e quando o José começa a administrar sobre tudo aquilo, todas as nações, não só o Egito, mas todas as nações em volta foram salvas por aquilo que José fez. Todo mundo ia morrer de fome, porque a seca veio para o mundo inteiro. Tanto que o pai de José falou para os irmãos, vão lá no Egito, que lá diz que tem comida, né? E todo mundo ia no Egito e comprava ali, negociava ali. O mundo foi alimentado por um homem que teve uma orientação de Deus com relação a poupar. E nós temos que ter uma sobra, né? Porque a poupança ela vai ser usada de uma hora para outra, o acúmulo não. O acúmulo vai se perder, né? Provérbios, de novo, 21, 20. Todos esses textos é no curso de finanças, viu, irmãos? Tesouro desejável é azeite
e há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça, né? Então, sempre, né? Sempre a gente tem que ter uma sobra, né? De receber na casa da gente as pessoas, poder receber as pessoas com aquilo que Deus tem nos dado, né? E outra, a gente tem que ter sempre noção de que Deus está cuidando da gente. Lembra da viúva lá que acolheu Elias? Ela tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha ainda tinha, né? E quando Elias chega para ela, fala assim, me dá algo de comer, e ela fala assim, eu só tenho isso. Mas ela olha para aquele homem, ela sabe que é um homem de Deus, e ela fala, então vamos, eu faço esse bolo e você come. Era a última refeição dela e do filho. E aí Deus abençoou aquela mulher e nunca faltou azeite, nunca faltou farinha para ela. Amém? Tem faltado alguma coisa na sua casa, irmãos? Tenho certeza que não. O pão de cada dia Deus tem nos dado. Mas qual é o meu coração? Né? Como que está meu coração diante de Deus? Deus nos orienta a cuidar e poupar e trabalhar com zelo para aquilo que Ele tem nos dado, né? O segundo pecado aqui é o roubo. Ele fala assim, a partir do versículo 4, eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos, que vos é retido como fraude, né? Está clamando. Esses homens tinham trabalhadores, eles tinham dinheiro para pagar, mas não pagavam, né? Agora saiu um escândalo, o último escândalo que saiu nos governos que têm governado o nosso país, foi a questão da fraude no INSS, né? Do dinheiro dos aposentados. É tão triste porque é um dinheiro que estava sendo retirado deles, foi retirado deles por muitos, muitos anos, com coisas que eles nem sabiam, que eles nem tinham aprovado, né? Pessoas que são necessitadas de remédio, né? É tão triste você ver isso, essas injustiças que existem em todo o mundo, né? De pessoas que não pagam o que deveriam, né? Se você é um patrão e você paga o salário combinado e justo, beleza, né? Mas se você retém, isso é pecado, isso é roubo. Nada vai ficar impune diante de Deus, né? Ele fala assim, olha, no final, e a fraude está clamando e os clamadores dos ceifeiros penetram os meus ouvidos, os ouvidos do Senhor dos Exércitos, né? Deus, ele não está alheio às circunstâncias que você tem vivido. Se alguém tem roubado você, se alguém tem enganado você, Deus não está alheio a isso, né? Ele não quer que você faça justiça com as suas mãos, mas Ele quer que você confie nele, né? Outra questão aqui é a abundância, né? Descontrolada, né? Que ele fala a partir do versículo 5, tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido dos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Festas, prazeres desenfreados, desperdício, né? Na Grécia Antiga tinha um deus, filho de um deus chamado Dionísio, né? Que é o deus, alguns falam que é o deus das festas, das bebidas e tudo mais, né? Então as pessoas se reuniam em torno da festa de Dionísio, né? E no centro das festas tinha um buraco em que eles colocavam uma cerâmica, né? E aquele buraco, e as pessoas comiam e chegava ali naquele buraco, punha para fora tudo, né? Esvaziava o estômago para depois ir comer mais, né? E aquele vômito, né, que fala, que eles despejavam naqueles buracos, eles eram como oferta a Dionísio, né? Então, Tiago está falando muito sobre isso. Você faz festa, você faz tudo regalado para seu prazer. Mas você não pensa que tem pessoas que não têm o que comer, né? Quando
a gente vê algumas cenas na África, e uma das cenas que chocou o mundo inteiro foi um repórter que tirou um menininho magrinho, sem o que comer, e ele tirou a foto e tinha um urubu, né? Acho que é urubu, um abutre do lado do menino, e parecia que o abutre estava esperando a morte daquele menino. E esse repórter, ele tira aquela foto, e a foto ganha vários prêmios. E a história desse repórter é triste porque ele, sempre pensando naquela foto, ele falou, eu deveria ter feito alguma coisa e não fiz. Ele acaba se suicidando, né? Quando a gente pensa em uma criança passando fome, estou falando criança porque é o que impacta muitas vezes a gente, e a gente vê e a gente não faz nada, né? E a gente tem abundância de alimentos aqui, não pensa, né? Não olha para onde a gente deveria olhar às vezes, né? E todas as pessoas sabem que quando você manda recurso para a África para matar a fome, o recurso fica na mão dos governos. Por isso que um tempo atrás eu estava mandando ajuda para as pessoas que estavam com fome, eles sobrevoavam o local e mandavam por paraquedas, caixas de alimentos. E as pessoas com fome pegavam, lutavam por aquilo, né? Para distribuir, para levar para a sua família, para os seus filhos. E você vê aqui que Tiago está falando, olha, vocês se regalam, vocês roubam, vocês acumulam, vocês se regalam com aquilo que vocês têm, né? Pensando somente em vocês. Estão pensando só em vocês. E hoje, tudo, igrejas às vezes pensam em riqueza, não é assim? Por que a teologia da prosperidade é tão nociva? Né? Porque não é que você fala assim, você pode de repente enriquecer. Isso, Deus queira que você fique muito bem de vida, não é isso. Mas a questão é que você ama aquilo. Você deseja aquilo. Você não está preocupado com nada mais a não ser com você mesmo. E se a igreja tem esse pensamento, ela se corrompe do Evangelho. Se corrompe do Evangelho. Nós temos que tomar muito cuidado com o rumo que a gente tem, né? Porque todos os governos são corrompidos por essa questão do dinheiro. Riqueza, poder, dinheiro. E a igreja às vezes caminha para esse abismo também, né? Por isso que o texto de Timóteo que a gente leu, ele é tão impactante, porque ele fala muito na visão de igreja, ele fala assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. O final é triste, quando você tem esse coração voltado para isso. E o último pecado é a crueldade. Ele fala assim, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O poder, quando ele é opressivo, ele causa morte e injustiça. Morte e injustiça. Teve uma época, que quando a Copa do Mundo veio para o Brasil, uma pessoa fala assim, olha, com o dinheiro da Copa poderia ter construído não sei quantos hospitais, não lembro quanto falaram. E as pessoas falavam assim, mas Copa a gente tem uma vez, de vez em quando, hospital a gente tem as pessoas precisando aí, né? Tem um jogador de futebol que falou isso e ficou muito marcado, porque às vezes o pensamento das pessoas não estão olhando para quem realmente precisa, o que realmente é necessário. E a gente não pode esperar isso do mundo. A gente não pode esperar isso do mundo. Mas a gente deve esperar a justiça do povo de Deus, da Igreja de Cristo. Nós temos que ser justos. Nós não podemos explorar pessoas. Por isso que Paulo fala em Timóteo é isso.
muitos têm se afastado da fé, né? Ele fala que essa questão tem descondenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Essa crueldade, né? E Deus está preocupado com o nosso coração, né? Então, quando Tiago está falando sobre isso, ele está falando para a igreja, ele está falando de pessoas que não são, nesse texto, não são propriamente da igreja, muitos crentes verdadeiros, mas ele está falando como um alerta para nós como igreja, o cuidado que nós temos que ter, né? Impunidade, né? Que Deus, ele vai agir com justiça num tempo que ele deve agir com justiça, né? E algumas lições que a gente pode aprender desse texto é assim, que riqueza nenhuma vai trazer satisfação para a minha vida, para a minha alma, né? Não é o dinheiro que vai me trazer paz, é o Senhor que me traz paz, né? Paulo fala, aprendi a estar contente, e a gente tem que olhar, será que eu estou satisfeito? Será que eu estou contente? Será que eu tenho gratidão pelo que Ele tem me dado? Porque quando a gente pensa, se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, eu não estou satisfeito com aquilo que Ele tem me dado, né? Eu não estou contente com aquilo que Ele tem me dado. Outra coisa, ser e ter muito dinheiro não faz gente generosa. Às vezes, você tem muito e você não é generoso. Você não olha para uma pessoa que está precisando e estende a mão, né? Tudo a gente tem que ter zelo, sabe, irmãos? Às vezes eu aprendi isso com o Clécio uma vez, falei, Clécio, quando vem uma pessoa pedindo dinheiro para a gente, o que a gente faz? Ele falou assim, Manuel, o mais fácil é você dar o dinheiro. Mas quando você se importa com aquela pessoa, você vai conhecer a pessoa, vai ver a verdadeira necessidade dela, né? E engraçado que depois que eu conversei isso com ele, logo depois entrou um rapaz, a igreja antiga que a gente tinha, entrou um rapaz pelo portão pedindo dinheiro. Falou assim, eu estou precisando ir para a Bahia, que meus pais estão lá, vim para São Paulo e eu estou numa situação muito difícil e tudo. Aí o Clécio falou para ele, vamos fazer o seguinte, Manuel, vamos levar ele lá, a gente compra a passagem para você, dá a passagem para você, dá um dinheiro para você comer alguma coisa e embarca você para a Bahia. Aí o rapaz falou assim, mas faz o seguinte, eu vou dar uma volta aí e se eu conseguir o dinheiro, tudo bem, se eu não conseguir eu volto aqui. Sumiu e não voltou mais, né? Ele falou assim, Manuel, muitas pessoas que vêm até a gente, eles querem aquilo que ele quer, né? Mas aquilo que a gente vai oferecer, ele não quer. Por isso que o Evangelho, às vezes, ele vem de encontro e a pessoa não quer o Evangelho. Ela quer o dinheiro, né? Eu e a Zita também tivemos uma experiência de uma pessoa que falou para nós, nós estamos precisando, sem gás em casa, sem nada em casa. A Zita sempre gosta de fazer bolo e tudo, mas dessa vez vamos comprar um bolo, vamos levar para a pessoa, nós fomos comprar um bolo, né? E fomos lá, porque se precisasse de gás a gente levava também depois, e nós fomos e o endereço não existia. A pessoa mentiu para nós, né? Teve outra que foi lá em casa uma vez e falou assim, meu filho só tem leucemia, só toma um tipo de leite. E eu, como tenho um cunhado muito esperto, muito inteligente, né? Eu liguei para ele, doutor, por favor, existe leite para a pessoa que tem leucemia? Ele falou, não tem nada disso, não existe isso não. Aí eu falei para ele, não existe, mas eu posso te ajudar com leite se precisar, dar o endereço seu, tudo. Você não quer dar, não dá. E foi embora, bravo, né? A gente tem que ter um pouco de zelo com relação a isso. Mas a gente tem que ter um coração generoso. E às vezes o envolvimento com a pessoa dá muito mais trabalho para nós do que apenas dar o dinheiro e virar as costas, né? Outra coisa, pobreza não vai fazer você piedoso, né? Tem pobre que assovina, tem pobre que inveja os outros que têm dinheiro, né? Tem pessoas que você conhece que é pobre, mas tem um coração tão triste, que
se ficar rico, vai viver para ele mesmo. Não vai falar, nossa, eu não vou ter compaixão de uma pessoa que precisa. Não, ele vai viver a vida dele conforme ele é. Então, riqueza e pobreza não é o problema é o coração. Aquilo que Deus enxerga no nosso coração, né? E no final aqui, que eu acho interessante que Tiago fala, é que se a gente for prejudicado de alguma forma, a nossa justiça está em Deus. Ele vai ser justo com a minha vida e com a sua vida. É nele que eu tenho que confiar. E aí o último texto que eu queria ler é Jeremias capítulo 9. Vamos ler o versículo 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Deixa você ler aí. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorifique nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Né? O que Tiago está falando e que a gente tem que aprender é que a nossa confiança tem que ser em Deus. A nossa gratidão tem que ser para Deus. Não é o dinheiro, não é a riqueza, não é o poder que vai me dar paz, mas é o Senhor. Né? E independente de que situação você se encontra, procure fazer assim, obrigado. Porque eu cheguei hoje cedo aqui na igreja para assistir o culto, eu estava só pensando que se o Senhor me desse mais alguma coisa, eu estaria contente. E eu quero dizer para o Senhor que eu quero agradecer pelo que eu tenho. Amém? Amém. Aquela oração, ó Senhor, não dê muito mais, né? Nem dê pouco mais, porque o Senhor me deixar muito, Ele não vai deixar você necessitado. Mas a oração é interessante, né? Senhor, só um pouquinho a mais, né? Como o Rockefeller fala, só um pouquinho a mais. Estou com o meu carro velho ali, eu queria trocar o meu carro, né? Tá pior do que aquele Fusca velho que eu imaginei que passou ali, caindo aos pedaços, né? Mas eu tenho um rapaz que eu conheço que tem uma Brasília tão velha, mas tão velha, que até você senta no banco dela e se afunda. Você vê assim, aí você tem que pôr um travesseirinho, né? E uma vez eu peguei carona com ela e nós chegamos para comprar um material de construção. Eu falei, por que você não compra um carro novo? Eu falei, esse aqui está me servindo bem, para que eu vou comprar outro, né? Mas ele tem condição, tá? Ele é Solvina. Eu já falei isso para ele. Mas assim, ele satisfeito com aquela Brasília velha, né? Será que a gente está satisfeito? Você já olhou para o seu filho e ensinou ele que ele tem que estar satisfeito com o que ele tem? Ele vem da escola e vê aquele amiguinho dele que tem roupa tudo chique e tudo, e ele chega para você e dá um chute no cachorro e tal, porque está bravo, porque não tem, né? A gente tem que educar os nossos filhos a estar satisfeito. Eu tenho certeza absoluta que vocês têm muito mais que os seus pais tiveram. Muito mais. Não é verdade? Sabe o que o meu pai fazia quando a gente era pequeno? A gente comia o pão, né? E a gente olhava para o papai não comia o pão. Quando acabava a gente de comer, ele raspava o resto do pão, punha num copo de café com leite, misturava e tomava. Porque com 9 filhos, tudo esfomeado, né? Ele chegava em casa, a gente comia tudo, a gente devorava, igual o gafanhoto, né? E a gente não percebia, mas ele fazia tudo por nós, né? Às vezes ele vinha da feira, que a gente fazia a feira no domingo, ele trazia um saco de laranja. Ele punha uma sacola na mão direita, no guidão direito, no guidão esquerdo, e um saco de laranja atravessado
atrás, né? E vinha, chegava em casa com aquele saco de laranja, aquilo ali acabava, até segunda-feira acabava, né? A gente comia até a casca, né? E ele sempre foi assim. Ele vivia para fazer satisfação da família, né? Pela minha mãe, eu lembro disso do papai, né? E ele vestia roupa simples, ele nunca foi vaidoso nessa questão, né? E a gente, assim, repartia roupa com os irmãos, a gente ia indo, né? Hoje, dificilmente eu tenho minhas roupas e tudo, meus filhos têm as dele, a gente não pensa mais nisso, mas a gente não valoriza o que tem, porque a gente está afim numa situação, eu quero mais. Eu quero mais. Se Deus te der mais, glória a Deus. Mas não tenha no coração um sentimento de ingratidão. Não tenha. Seja generoso. Quando a gente faz essa campanha para dar roupa para as pessoas da igreja que não tem, vem cada coisa velha, né? Vem, a gente dá, eu não vou usar mais essa camisa que eu não gosto, né? Dê uma coisa boa. Né? Dê uma coisa boa. A gente tem que começar a pensar e viver no mundo e com os olhos do que Jesus tinha, como Jesus olhava as pessoas, como ele enxergava as pessoas, né? Como ele enxergava o dinheiro. Jesus pôs para tomar conta do dinheiro deles Judas, que era um traidor, que roubava dinheiro e ele sabia. Ele não está preocupado com isso. Não que a gente não tenha que ter zelo, mas ele sabia. E a preocupação dele era o coração dos seus discípulos. O coração dos seus discípulos. Ele está olhando para você, para o seu coração, e ele deseja que você tenha gratidão por tudo que ele tem te dado. E você ensine isso para os seus filhos. Aprenda isso e ensine isso. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor nessa manhã. E se você ganhar na loteria amanhã, lembre-se do pastor. Irmão, não jogue na loteria, tá, irmãos? Seja satisfação daquilo que Deus já tem te dado. A gente fala umas coisas assim só para descontrair, mas pelo amor de Deus, né? Não pense em pôr dinheiro no caixão, né? Um cheque nominal vai aparecer no caixão, mas dinheiro não. Pai querido, quero agradecer ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua palavra. Eu sei, Deus, que o Senhor tem falado no coração dessa igreja, o Teu Espírito tem mostrado para nós situações que nós temos que mudar o nosso coração, nossa vida. E nós precisamos da sabedoria do Senhor, a sabedoria que vem do alto, que nos ensina a como lidar com dificuldades, com provações, lidar também com tentações, relacionamento que nós temos com as pessoas que nós amamos. E também, Deus, na área financeira, nós precisamos de sabedoria de como lidar, como administrar o que o Senhor tem nos dado, com gratidão, mas também com generosidade, com o coração aberto a estender a mão para quem precisa. Nos ajude, Deus, a ser fiéis mordomos daquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela vida de cada um que está aqui hoje, nessa manhã, e que a Tua palavra possa ser frutífera na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.